dia, meu amigo, minha amiga. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto. Uma árvore amaldiçoada e um templo purificado é o tema da lição de hoje. No fim de seu ministério, Cristo foi outra vez ao templo e viu que estava sendo profanado como antes. Os próprios dirigentes do templo estavam envolvidos em compra, venda e câmbio. Eram tão dominados pela cobiça do lucro que, aos olhos de Deus, não eram melhores do que ladrões. Novamente, o olhar penetrante de Jesus percorreu o pátio profanado do templo. Todos os olhares estavam voltados para ele. Sacerdotes e autoridades, fariseus e gentios, olhavam com surpresa e respeito para aquele que estava diante deles como a majestade do Rei do céu. Cristo falou com um poder que dominou o povo como uma forte tempestade. Está escrito: a minha casa será casa de oração, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. Lucas 19:46. Ninguém ousou questionar sua autoridade. Sacerdotes e comerciantes fugiram de sua presença, conduzindo o gado à frente. É natural da figueira que, antes de se abrirem as folhas, apareça o fruto. Portanto, essa árvore cheia de folhagem era uma promessa de frutos bem desenvolvidos. Sua aparência, porém, era enganosa. Depois de procurar entre os ramos, dos mais baixos aos mais altos, Jesus não achou nada a não ser folhagem. A árvore era nada mais que um grande amontoado de folhas. Cristo pronunciou maldição contra a figueira. Na manhã seguinte, quando ele e os discípulos estavam outra vez a caminho para a cidade, os ressequidos ramos e as folhas caídas chamaram a atenção deles. Mestre, disse Pedro, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Marcos 11:21. O ato de Cristo amaldiçoar a figueira havia surpreendido os discípulos. Parecia diferente de seu comportamento habitual. Muitas vezes eles o tinham ouvido dizer que não viera para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3,17. Lembravam-se de suas palavras. O Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Lucas 9:56. Suas maravilhosas obras eram realizadas para restaurar, nunca para destruir. Os discípulos o haviam conhecido apenas como o restaurador, o médico. Esse ato era único. Qual seria o propósito disso? Pensavam. A razão pela qual o nosso povo não tem mais poder é porque professa a verdade, mas não a pratica. Tem pequena fé e pouca confiança em Deus. Se a mente permanecesse em Deus e a verdade exercesse uma influência santificadora sobre o coração, o eu seria oculto em Cristo. Muitos possuem a teoria da verdade, mas não sentem seu poder no coração. A figueira estéril exibia seus galhos pretensiosos rumo ao céu. No entanto, quando o Redentor foi em busca de frutos, nada tinha senão folhas. A menos que haja uma obra completa efetuada por vocês como indivíduos e como igreja, a maldição de Deus certamente recairá sobre vocês
como recaiu sobre aquela árvore infrutífera. Deus abençoe vocês. Até amanhã.